bem com vocês? Estou aqui novamente para fazer mais uma apresentação. E desta vez nós vamos conversar sobre a nova remessa, né? Funcionalidade tão aguardada pelos colegas do regional, devido aos inúmeros problemas que nós temos acontecendo na vara ou no segundo grau, nos gabinetes. Vamos então aqui para a apresentação. Vamos conversar então com a apresentação sobre a remessa de processos. Primeiramente, eu coloquei aqui uma issue, que é a issue do projeto, a EGPJE 257. Quem tiver curiosidade e quiser saber como se deu o projeto, pode acessar o Gira e ter acesso a essa issue. Eu coloquei aqui diretamente o projeto porque, na verdade, a 2.6, na 2.6 está acontecendo a primeira entrega do projeto. E essa entrega, ela englobou o primeiro e o segundo grau. O TST nós vamos conversar um pouco lá no final. Tem um slide onde nós conversamos sobre o TST. Arquiteturalmente, tecnicamente, nós podemos dividir a remessa em duas partes. O front-end, que é o que nós enxergamos, o que nós visualizamos, e o back-end, que está por trás do que a gente não visualiza. Esta primeira entrega, o TRT5, o tribunal responsável por fazer a remessa, fez a entrega do front-end. Então, todo o front-end é caseiro. Poucas partes ainda é legado. Eu vou explicar, vou detalhar melhor lá na frente. Mas essa parte ficou muito boa e vocês vão gostar muito. Negocialmente, nós podemos dividir a remessa em 4 partes. Nós vamos conversar um pouco sobre a remessa do primeiro grau ao TRT, a baixa do TRT ao primeiro grau, a remessa de diligência ao primeiro grau, a partir do segundo grau, e o retorno de diligência ao TRT. Então, nós vamos conversar, eu vou mostrar o print de cada tela e vou apontar as características dessas situações. Então, vamos lá. Nesta primeira tela, essa é a nova cara da remessa, quando eu vou realizar a remessa de um processo no primeiro grau ao TRT. Essa remessa, nós podemos dividir em vários quadros. O primeiro quadro é o que nós chamamos de quadro de validação. Diferente do legado, onde toda a validação acontecia no momento de envio do processo, aqui agora, a partir da 2.6, não. Na hora que eu envio o processo ao nó de remeter ao segundo grau, o sistema já vai realizando toda a validação. E ele já aponta de cara quais problemas o processo possui. E nesse caso, eu, servidor, não consigo enviar o processo ao segundo grau. Então, ficou bem melhor. Aquelas mensagens que demoravam 2 minutos, 3, 5 minutos, quando eu tentava enviar, isso eu não tenho mais. Agora eu tenho um quadro de validação. Então, neste momento, neste print eu tenho: existem expedientes com prazo em aberto. Eu não posso realizar a remessa do processo. Nesse caso, ele apontou um link, visualizar expedientes, para eu ter acesso aos expedientes do processo. E nesse caso, ou eu espero a finalização do prazo, ou eu posso clicar no link e fechar este prazo. Um outro problema que eu tenho nesse processo é a parte ou representante do polo outros não possui endereço cadastrado no processo. Nesse caso, ele já dá um link para retificar a autuação. Clico em retificação, vou lá na parte fulano e faço o ajuste, que nesse caso adiciono o endereço. Realizados esses procedimentos, eu posso clicar no ícone de refresh e ele vai realizar a validação novamente. E caso o processo esteja ok, ele vai dar uma mensagem de validado. Note que toda aquela validação que eu tinha no legado, quando eu realizava o envio, eu trouxe para esse quadro. Então, de cara, eu tenho já o processo todo ajustado.
Logo abaixo, eu tenho alguns outros quadros. Quadros esses bem simples, similar ao que nós tínhamos no legado, né? Que eu vou explicar mais à frente. Note que, enquanto eu não fechar a validação, eu não consigo enviar o processo. Então, é muito importante que o processo esteja validado antes de realizar o envio. Como vocês terão acesso a esse material depois, eu tentei deixar aqui todas as validações que são bloqueantes. Eu tenho que resolvê-las antes de realizar a remessa. Eu valido os endereços das partes, incluindo o CPF na origem, e o CEP na origem e o CEP no destino. Eu verifico se existem petições não apreciadas no processo, verifico também se existem expedientes com prazo em aberto, verifico se existem audiências designadas no processo, valido alguns documentos e verifico se eles foram todos assinados, verifico se existem caracteres especiais no nome da parte e dos seus genitores, verifico se existem polos ativo e passivo no processo e se as partes da remessa ainda estão no processo, e verifico também se existem vários endereços principais para uma mesma parte. Caso tudo esteja ok, eu tenho uma mensagem de processo validado. Então, é interessante que toda essa validação esteja ok para que eu possa enviar o processo ao segundo grau. E eu tenho também mais uma outra validação. Validação essa que não é bloqueante, né? É apenas uma verificação. Logo abaixo do quadro de validação, eu tenho o quadro de verificações. Essas verificações, elas não são bloqueantes, apenas um aviso para o servidor. Então, ele aponta se existem recursos pendentes de apreciação. E caso o servidor queira visualizar, ele clica na lupa e vai ter acesso aos recursos pendentes. Ele verifica também se existem minutas não assinadas que poderão ser perdidas ao realizar a estação. Para visualizar, clique na lupinha. Essas verificações, elas não são bloqueantes. É mais um aviso para o servidor analisar e tomar alguma decisão caso ele queira. Mesmo com essa situação, ele pode enviar o processo sem problemas. Dando continuidade na tela de remessa do primeiro grau TRT, nós temos os próximos quadros, né? Então, como podem ver, a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar a classe judicial. Então, mesmo que o quadro de validação esteja ok, o botão de enviar, ele não vai ser renderizado. Eu preciso escolher a classe judicial. Ao escolher a classe judicial, ele me lista alguns assuntos do processo. Assuntos esses, né, que seria a interseção dos assuntos que estão no meu processo de origem com a minha competência destino. Além disso, eu posso selecionar mais assuntos e adicionar no processo que vai ser distribuído no segundo grau, apenas clicando no íconezinho de mais. Ele vai apresentar uma tela dos assuntos que estão cadastrados no segundo grau, na competência, associado à classe escolhida agora de remessa necessária trabalhista. Além disso, eu posso trabalhar um pouco com as partes, né? Nas partes, eu posso duplicar as partes, eu posso inverter as partes, e caso eu tenha desistido, eu posso restaurar a configuração inicial. Né? Isso eu já tinha no legado, mas com uma outra cara, né? E agora na remessa nós trouxemos uma outra roupagem. Né? Nós temos outros botões. Né? Nós temos um atalho para cadastrar custas, caso o servidor queira, um atalho para registrar depósito, além, claro, de realizar o gravamento dos dados. E é bem interessante esse botão, porque se eu estiver no meio de uma configuração de remessa, eu posso fechar a tela, sair e quando voltar eu ter esses dados, né? Apenas clicando no botão gravar. E eu posso também, caso
eu desista da remessa e queira começar de novo, eu posso clicar no botão de exclusão, no botão excluir. Eu posso também cancelar a remessa, clicando no botão cancelar. Cliquei, ele retira o processo da tarefa e volta a caminhar no fluxo normalmente. E por último, o botão bem importante, que é o botão de enviar. Esse botão, como eu falei anteriormente, ele será renderizado após a validação da remessa, através daquele quadro de validação, e da escolha da classe judicial, além, claro, dos assuntos. E aí, agora, eu quero remeter o processo. Clico no botão enviar. Ao clicar no botão enviar, vocês devem lembrar como era no legado. Ele ficava carregando e demorava 2, 3, 5, né? E às vezes ocorria um timeout, né? E aquilo era muito chato. Então, visando diminuir esse tipo de erro, né? O que o TRT5 fez? O que nós trabalhamos? Nós tiramos as validações e colocamos numa etapa anterior, que eu já mostrei, né? E fizemos mais algumas opções, que eu vou mostrar agora. Ao clicar no botão enviar, eu terei agora uma mensagem. Sua remessa será processada. Você já pode fechar esta tela e continuar a usar o sistema. O processo sairá automaticamente desta tarefa quando a remessa for concluída. E eu tenho alguns dados da solicitação. Isso mesmo. A remessa não é mais online. Na hora que eu clico no botão enviar, eu joguei esse processo para uma fila e eu posso continuar trabalhando em outros processos. Existe um job que, por enquanto, está sendo executado de 30 em 30 minutos, que ele vai pegar este processo nessa fila e vai realizar a remessa em background. O servidor não vê. E aí vocês devem estar perguntando, mas como é que eu sei que aquele processo ele ainda está em processamento? Né? Simples. Na listagem do processo, lá no painel global mesmo, eu tenho um ícone. Esse ícone é um aviãozinho que está em preto. Ele está em preto é porque ele ainda está para ser processado. Né? Quando ele passar a ser amarelo, é porque ele está no status em processamento. E caso der erro? Caso der erro, o aviãozinho vai ficar vermelho. Então, é bem importante que quando o aviãozinho ficar vermelho, né, a colega da vara vai poder abrir o chamado para a sustentação e a sustentação vai poder avaliar. Né? Mas a colega da vara não precisa entrar direto no agrupamento de recebimento e remessa para verificar se o processo deu problema ou não. O agrupamento ele terá, como vocês podem ver aqui na figura, um balãozinho vermelho. Esse balãozinho vermelho ele indica quantos processos estão com problemas. Né? E aí você clica nesse balãozinho vermelho e tem acesso à listagem de processos que estão com problemas. Com isso, a gente espera, com todo esse processamento, a gente espera eliminar 90% dos erros que nós temos na remessa. Problemas de validação e problemas de timeout. Eu trabalho na sustentação, então eu recebo alguns problemas de remessas incompletas, né? O processo ele foi para o segundo grau, mas ele não saiu da tarefa. Né? Ou o processo saiu da tarefa e não foi para o segundo grau. Algumas coisas relacionadas. Com esse job, ele também irá completar essas remessas que ficaram incompletas. Então, nós também não teremos, né, esperamos não ter problemas em relação a esse tipo. Né? Então, isso aqui ficou bem bacana, ficou show de bola. Né? Nesta nova tela, remessa de diligência ao primeiro grau. Ou seja, eu estou no segundo grau, quero baixar o processo para o primeiro grau para ser feita uma diligência. A tela, bem simples, né? Começando com o quadro de validação. Então, ele já faz uma validação se o processo está apto a ser baixado. Tá? Mesma questão que nós vimos na tela anterior.
e eu clico no botão enviar. Mesma situação. Eu teria agora uma mensagem de sua remessa será processada e você já pode fechar a tela. E eu tenho aquele aviãozinho preto indicando que ela vai ser processada. Mesma questão que eu tinha do primeiro para o segundo grau, eu tenho do segundo grau para o primeiro. Todo esse processamento em background vai ser feito por um job. O servidor não vê. Nós temos agora enviado do primeiro ao segundo grau, que é o retorno de diligência. Mesma situação, nós temos um quadro de validação. Nesse quadro de validação, ele indica se o processo está apto a ser enviado. E eu clico no botão enviar. Mesma situação. Esse processo irá para uma fila e eu terei um job que irá consumir dessa fila e realizar a subida. E nós temos agora, por último, e não menos importante, a baixa do TRT ao primeiro grau. Eu tenho um quadro de validação, que nesse caso ele já está validado, a mensagem de validação já sumiu, né? E eu clico no botão enviar. Só que na hora de escolher o motivo da remessa, eu tenho 4 motivos, né? Para prosseguir, para apreciar acordo e para novo julgamento, né? Com os 2 motivos. Após escolher o motivo e clicar em enviar, eu tenho uma nova mensagem de processamento. Mesma situação que nós mostramos anteriormente. Eu tenho um job que irá consumir esse processo e irá realizar a descida ou a subida do processo. E a questão que fica, eu falei do primeiro para o segundo e do segundo para o primeiro. E o TST? Eu tenho remessa do segundo grau ao TST e do TST ao segundo grau. Infelizmente, por enquanto, a remessa ao TST a partir do segundo grau continua com o legado. Por causa disso, ainda não existe um job que vai realizar a remessa. Então, quando o colega do segundo grau for remeter ao TST, ele vai abrir a tarefa, ele vai visualizar a tarefa do legado, né, que não possui quadro de validação, e vai clicar no botão remeter. Ao clicar no botão remeter, ele vai fazer aquele processamento normalmente, e caso de algum erro, que pode ser algum CEP inconsistente ou um prazo em aberto, coisa desse tipo, ele vai avisar. E nós podemos ainda continuar com aqueles problemas que nós já tínhamos antes. Caso tenham alguma dúvida em relação ao andamento dessa funcionalidade, acompanhe a issue PJEKZ 40140. Mas antes de encerrar a apresentação, eu vou tentar entrar um pouco a fundo em relação ao motivo do TST não tá ainda KZ. O que acontece? Quando eu olho no primeiro grau e eu vejo aquela telinha KZ,